Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Conceitos e hoje eu vou retomar um tópico que a gente já viu, mas que não cobrimos completamente. A gente passou por comunicação de uma forma, podemos dizer, um pouco mais alto nível, mais abrangente, e não entramos em alguns detalhes que fazem muita diferença no dia a dia. Principalmente quando você está ascendendo ainda, está saindo daquela posição de só um desenvolvedor, de só um engineer, um software engineer, né? Saltando para se tornar, ou querendo, desejando se tornar um líder técnico, um tech lead ou um engineering manager. Quando você está ainda trabalhando no processo de desenvolvimento dessas habilidades, tem algumas coisas que passam às vezes batido no tópico comunicação e a gente acaba deixando realmente de lado porque é parte do dia a dia e você não presta atenção. O que você tem que fazer além de escrever código quando você é um engenheiro de software? Basicamente, ou você vai fazer documentação, ou você vai descrever as mudanças que você está adicionando no software, ou você vai se comunicar com as pessoas. Tá? Só que duas atividades, uma você pode até reduzir, se você quiser, tá? Sem risco de degradar o seu trabalho. Mas as outras duas é impossível, tá? Quando você deixa de se comunicar muito com outras pessoas, fica até plausível que você consiga continuar trabalhando normalmente, que você consiga dar conta das entregas e continuar o seu processo, né, seu trabalho. Mas quando você começa a não preparar de forma correta, não escrever corretamente, ou descrever as mudanças que você está agregando no código, nos comentários que você usa dentro da ferramenta de gestão de revisões que vocês têm, ou que, né, é usado aonde você está gerando um problema futuro, no melhor caso. Você está deixando informações em aberto sem registrá-las para que ou você mesmo ou outra pessoa no futuro tenha que descobrir o que aquilo era. Isso não é muito inteligente. Então, eu queria tocar um pouco nesses pontos agora, nessa segunda visão, né, na segunda revisita do conceito comunicação, para que vocês entendessem a importância disso. E ela segue com você, não só enquanto você está atuando como um software engineer, mas também quando você sai disso, e aí ela ganha uma outra dimensão, ela vira como é que eu posso dizer? Ela vira um outro elefante, vamos dizer assim, uma outra grande responsabilidade, quando você começa a ter que lidar, como a gente viu na aula anterior de comunicação, com outras pessoas e decidir com outras pessoas, trazer riscos para os outros interessados, porque esse vai ser, na verdade, o maior foco do seu trabalho como um líder. Então, a gente pode começar a trabalhar ela desde a base, escrevendo bem as descrições das mudanças que você está fazendo, se comunicando com os pares ou tentando ter a melhor comunicação possível com os pares, registrando, né, em documentação, se for o caso, o que você está fazendo, como você está fazendo, preenchendo os tickets, toda aquela burocracia que é visto como burocracia pela maior parte dos engenheiros de software, podem ser vistos também como os passos iniciais para que você desenvolva essa habilidade de comunicação. Em especial, você vai estar focado aí na grande maioria da comunicação que você vai gerar nesse momento com comunicação escrita. Né? Você não é obrigado e nem faz sentido, por exemplo, para fazer gravações ou deixar áudio ou se comunicar verbalmente. Tá? Mas você vai ter que escrever. Então você já vai ter que começar a desenvolver uma habilidade mais refinada para escrever textos. Tá? E comunicação
como a gente viu na aula anterior, ela envolve vários aspectos. A gente está falando não só da comunicação verbal, falamos muito na aula passada, mas nessa eu acho que a gente pode tocar um pouco também na comunicação escrita, que é o principal, e dar uma pincelada rápida, que a gente não tocou em nenhuma das outras duas aulas, nem na anterior e nem vamos tocar nessa, a comunicação corporal, não verbal, vamos dizer assim, e não direta. Tem um escopo inteiro de tipos de comunicação e como que você, às vezes até de forma não racional, interpreta essas mensagens e elas podem ou gerar confiança ou tirar confiança nas pessoas em você. Então, isso vale um tópico inteiro. Não sei se entraria em conceitos, mas podemos ver. Mas é um tópico importante também para levar em consideração quando a gente fala de comunicação. Mas voltando à base, que é o que é importante nessa aula, que a gente, nesse episódio que a gente está vendo, a comunicação escrita ela tem um papel extremamente importante. Tá? E ela é vamos dizer assim, uma caixinha de areia, né? Um sandbox ali para você treinar como você pode melhorar a sua escrita e a sua capacidade de síntese, que eu acho que é o maior defeito ou a maior fraqueza que a maioria das pessoas que trabalham muito tecnicamente acabam desenvolvendo. Tá? O que é essa capacidade de síntese? Comunicação, como a gente já viu, é você ter uma transferência clara entre receptor e produtor da mensagem, né? Sem ruídos e o mais rápida possível, para que você consiga transmitir a mensagem, que ela seja entendida sem muito ruído ou com o mínimo de ruído no processo. Quando a gente está falando de comunicação escrita, isso envolve você escrever o mínimo possível, da melhor maneira, para que ela seja compreendida completamente pelo outro lado. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa, só que a gente está reduzindo ou mudando o escopo para mídia escrita, a forma como se escreve. Por quê? Ninguém gosta de perder tempo lendo 2, 3, 4 parágrafos para descobrir que a mensagem ali poderia ser condensada, por exemplo, em uma frase. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade de maneira que você consiga escrever o mínimo possível, sendo mais objetivo, sem ser não educado ou rude, e entregando a mensagem de maneira clara para o recipiente. Tá? Tem várias técnicas que a gente pode abordar para isso. Eu não vou entrar em técnicas aqui, tá? Porque na verdade a gente está falando de conceitos, então é bom entender o que é crítico e depois a gente, né, pode entrar em outras discussões sobre isso, mas o importante é saber o que é crítico e o que você precisa ficar atento. Então a primeira coisa é como sumarizar. Eu acho que o importante é você saber condensar a mensagem, tirando o extra, tirando o excesso de palavras, para que ela seja transmitida da forma mais clara possível e mais breve possível, sem se tornar algo arrogante, sem se tornar uma imposta ou mal educada. Tá? Acho que para comunicação básica essa é a primeira regra. A segunda é simplificar. Tá? E como que você pode fazer isso? Né? Eu costumo dizer, eu gosto de pensar que quando você consegue que uma pessoa que realmente não entende o tópico que você quer comunicar consegue entender o que você está escrevendo, é um bom sinal. Você está sendo objetivo e você está usando as analogias corretas para informar o que precisa ser informado. Tá? Isso quer dizer que você vai excluir detalhes? Não. Tá? A gente tem que ter clareza também da onde a informação vai ficar registrada e quem vai ter acesso a essa informação.
Se você está fazendo, por exemplo, um sumário para um ticket de uma ferramenta como, sei lá, Jira ou qualquer outra que a gente, né, as empresas usam para registro de atividades, registro de tickets, problemas ou soluções, qualquer coisa do tipo, que está atrelada diretamente ao trabalho e as pessoas que vão acessar são, na sua maioria, pessoas técnicas, você pode ser mais técnico. Não necessariamente você precisa entrar em detalhes, tá? A menos que se eles sejam realmente necessários para deixar claro o problema e a solução que foi tomada. Mas se elas não fazem parte da necessidade, vamos dizer assim, né, da pessoa que está consumindo aquela informação conhecer, você pode sim sumarizar aquela informação, criar analogias e deixá-la mais simples, mais compreensível. E se for o caso, você pode, normalmente existe essa integração, mas você pode criar uma integração, por exemplo, com a ferramenta de gestão de código e amarrar o que foi feito, ou o código que foi alterado, as linhas que foram alteradas, com aquela descrição que você anexou na ferramenta. Quando você conecta esses dois, uma pessoa mais técnica que queira saber os detalhes de como foi a solução, ela pode rapidamente abrir o pedaço de código que contém o fix e entender o que foi feito, tá? Sem que você precise necessariamente descrever os detalhes daquela mudança ou daquela correção dentro do texto que vai na ação ou na atividade que foi feita para corrigir aquele problema, tá? Então, você pode dividir em níveis na hora que você está passando a sua comunicação ou registrando dados técnicos. Quando a ferramenta é mais direcionada a pessoas não técnicas, como alguma página de documentação que o pessoal de produto vai acessar com frequência para entender como uma funcionalidade funciona, ou como ela pode ser utilizada, aí sim você tem que ter muito mais capacidade de abstração. Você vai ter que conseguir extrair os detalhes, sumarizar bem isso, criar analogias e descrever o texto de uma forma que ele não seja extremamente técnico, mas que entregue a base do que aquela funcionalidade faz e como ela tem que ser utilizada, como ela pode ser consumida, tá? Então, você tem que ter uma noção clara, e isso desenvolve bem essa habilidade. Isso é uma habilidade que tem que ser desenvolvida muito bem. Você tem que entender, basicamente, qual vai ser o público desse conteúdo ou desse material que você está escrevendo, tá? Uma outra coisa que eu acho que também é muito importante, né? A gente já percebeu, né, que dentro dessa fase, ainda quando você está, vamos dizer assim, engatinhando, procurando, está chegando no limite, né, do que a gente vê como talvez a divergência ou a ramificação entre seguir como líder ou seguir como especialista. Eu acho que você está desenvolvendo, você está nesse processo de desenvolvimento e você precisa exercitar o máximo possível. E nos tempos de hoje, a maioria das comunicações que acabam acontecendo, elas não são necessariamente pessoa a pessoa, dentro de uma sala de reunião. Às vezes você está interagindo por uma ferramenta de comunicação, seja ela um Slack, seja ela um IRC da vida, ou um WhatsApp, ou um Telegram, depende muito da ferramenta que o grupo que está desenvolvendo adotou, ou que a empresa ou a organização onde você está adotou como principal. Pode ser o Teams também, né? Apesar de não ser o meu preferido, mas bom, deu para entender. São várias possibilidades, mas o que elas têm em comum é toda a comunicação vai acontecer através de texto, tá? E
diferente de um texto que você escreve com uma documentação, como um registro em ticket ou qualquer coisa do tipo, que ela vai ser consumida normalmente de forma bem assíncrona. E o que eu quero dizer com bem assíncrona? Você vai escrever algo hoje para ser consumido ou revisto, talvez, daqui a um mês e meio. Tá? Uma ferramenta de comunicação instantânea, como o Slack ou qualquer outra, né? Telegram, ela tem esse processo assíncrono, mas ele é mais próximo, ele é mais instantâneo. Tá? Você escreve e a pessoa, em minutos, no máximo em hora, vai consumir aquilo e reagir. Tá? Vai te responder ou vai ter alguma reação. Então é bom que você deixe claro nesse tipo de comunicação qual é o sentido tanto do que está sendo comunicado como do sentimento que está anexado àquele comunicado. Tá? As pessoas normalmente têm dificuldade para interpretar sentimentos quando você conversa só por texto. Tá? É uma falha evolutiva. A gente não desenvolveu a nossa capacidade de comunicação para uma comunicação dessa maneira. Né? Quando você está lendo um livro, você consegue até entender quando o autor escreve alguma coisa de forma síncrona. Desculpa, de forma síncrona não, quando ele escreve alguma coisa de forma sarcástica, tá? Ou irônica. Né? Mas quando você está fazendo uma comunicação instantânea, você está mandando mensagens, recebendo mensagens, às vezes pela velocidade da comunicação, pela maneira como você precisa, às vezes a maneira como você se expressa em texto, por ela não ter sido desenvolvida, você não ter tido mais tempo trabalhando daquela maneira, você não consegue expressar exatamente o tom da conversa. E a interpretação do outro lado pode ser errônea. Então, no mundo onde a gente tem cada vez mais a possibilidade de trabalho remoto, uma comunicação cada vez mais assíncrona, quando a gente fala de times globais, ter esse tipo de habilidade ou skill é muito necessário, porque você tem que entender como que você vai colocar aquela mensagem ou aquele texto para que ele seja interpretado da maneira correta do outro lado. Tá? Um outro ponto também, falando disso, né, é levar em conta os detalhes culturais. Vamos dar um exemplo, vai. Brasileiros normalmente são mais calorosos, misturam muito pessoal com profissional na hora de conversar e são normalmente mais soltos, tá? Se você vai conversar com outro brasileiro, ok, você está dentro do mesmo tipo de interpretação da comunicação que está ocorrendo. Quando você vai falar com alguém de um país anglo-saxão, por exemplo, eles não são dessa maneira, eles não funcionam desse jeito. Eles têm uma separação bem clara internamente, culturalmente, do que é pessoal e do que é profissional. Eles não são calorosos normalmente e receptivos em conversas. Eles não se abrem em detalhes pessoais. Eles separam muito o que é profissional com o que é pessoal. Então, você tem que adequar a sua comunicação quando você trabalha com um time global, levando em conta todos esses parâmetros. Você não pode conversar, em tese, né? Não é o que se espera que você converse como um brasileiro com um holandês ou com um americano. A reação vai ser diferente, ele pode te interpretar muito mais facilmente de maneira errada do que você pode estar preparado para aceitar. Então é bom que você entenda a cultura do outro lado quando você estiver trocando informação, principalmente quando você está num time global. A gente tem esse tipo de divergência, às vezes, até dentro do nosso próprio país. A gente sabe que no norte, por exemplo, ou no sul, a gente tem uma variação grande. E quando você tem que se comunicar com profissionais que estão em locais onde é conhecido que existem diferenças, vamos dizer assim, na maneira de se expressar e na maneira de interpretar,
também é aconselhável que você pense em como você está formulando aquela frase para entender como que ela vai ser recebida do outro lado. E que você tenha clareza para se expressar da maneira que você quer que a pessoa te entenda. Tá? Então, um ponto que a gente comentou também na outra aula de comunicação, no outro episódio de comunicação, é que o principal responsável pela comunicação é o locutor e não o interlocutor. O interlocutor tem que entender, tem que no mínimo prestar atenção, mas quem está informando é o principal responsável por garantir que a mensagem dele vai chegar claramente no interlocutor. Ou seja, o locutor é o responsável. Tá? E como a gente viu também na aula, no episódio passado, as pessoas intercalam, né, no processo de comunicação, elas trocam de papéis. Uma hora elas estão como locutores, outra hora elas estão como interlocutor, dependendo da troca e como ela está ocorrendo. Essa dança exige que os dois lados tenham esse conhecimento e se adequem na hora de comunicar, para que a comunicação seja formulada da melhor maneira possível, para que o interlocutor ou o receptor entenda sem ruído e livre de vieses. Tá? As técnicas você vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Aliás, as técnicas você não vai aprendendo, mas você vai pondo as técnicas em prática ao longo do dia a dia e vendo o resultado. Tá? E aí você consegue descobrir aonde você precisa melhorar, aonde você precisa piorar. Como eu já comentei também no episódio anterior, eu tenho o meu programa, os meus programas de treinamento e a minha mentoria cobrem muito a parte de comunicação. Eu particularmente, eu acho que você não consegue desenvolver software. Aliás, a gente tem que aceitar e entender que o próprio fato de desenvolver software, de escrever software, você está se comunicando de uma maneira bem peculiar. Você está escrevendo em uma linguagem que a máquina vai entender, o computador vai interpretar ou vai compilar, né, vai transformar na linguagem dele. Então você, de certa maneira, o que são bugs? São resultados de ruído na sua comunicação, do que você imaginava, do que você queria dizer, com o que você efetivamente entregou para a máquina interpretar. Então, é o mesmo conceito que você tem que aplicar quando você está pensando em comunicação. Quais são as melhores estratégias ou a melhor maneira para que essa mensagem seja recebida da maneira que eu espero ou desejo no interlocutor ou no receptor? E aí você trabalha e prepara esse material da melhor maneira possível para atingir esse objetivo. Em tese, né, isso é a essência da comunicação. Você faz isso o tempo inteiro com a máquina. Quando você está resolvendo bugs, você está resolvendo ruídos e má interpretação do que você quis dizer. Você está corrigindo isso, você está ajustando. Né? A diferença com pessoas é que fazer isso é muito mais custoso. Também é com a máquina, mas é que a gente não para analisar dessa maneira. Mas com pessoas, você tem um feedback direto, né? Que na verdade não são nem bugs, mas são escalas. Quando você entrega uma informação mal formatada, normalmente a interpretação da pessoa pode retornar ou gerar uma reação escalada de volta para você. Tá? Então, diferente da máquina que é passiva, que você entrega, ela simplesmente não entende e não faz, a outra pessoa pode não entender e escalar a reação dela de uma maneira não esperada para você. Então, tendo essa clareza, olhando um pouquinho por esse outro prisma, para esse mesmo problema, fica claro que você, às vezes, pode estar negligenciando a maneira como você se comunica, porque você está mal acostumado com a maneira como você se comunica com a máquina, para entregar os seus entregáveis. Né?
Você não exercita a comunicação da melhor maneira possível com a máquina e você acaba refletindo, carregando esse mau hábito para a sua comunicação com as pessoas, né? Ou você não desenvolveu comunicação com pessoas e, por consequência, você não consegue se comunicar bem com a máquina também, né? Tem vários outros fatores, eu sei, essa pequena analogia que eu quis trazer para que talvez deixar um pouquinho mais claro como que as relações podem acontecer ou podem estar acontecendo num processo de comunicação não tão clara ou, né, com ruído. Mas o fundamental, eu acho que é entender que esse é o momento quando você está nesse processo de quase bifurcação, de você afiar bem esse processo de comunicação escrita, tá? Porque quando você for passar para um próximo nível, e é independente, né, na nossa visão ou na visão que existe no mercado de carreira em Y, de você seguir para liderança ou você seguir para especialização, uma função mais de gestão e uma função mais de comprometimento ou especialização na área técnica que você está, qualquer um dos dois vai exigir ou vai continuar exigindo muito comunicação, tá? Seja para você fazer a comunicação com as pessoas, seja para você fazer comunicação com quem estiver à sua volta, tá? Um distinguished, um principal, qualquer especialista em qualquer tecnologia, ele acaba virando uma referência dentro do local que ele está. E, por consequência, ele vai ter que interagir com muitas pessoas, ele vai ter que documentar, ele vai ter que escrever, ele vai ter que gerar comunicação. Seja uma comunicação direta, síncrona ou assíncrona, seja uma comunicação indireta, que vai ser documentos, registros, papers, qualquer coisa do tipo do outro lado. Ambas são comunicação. Ele vai ter que desenvolver essa habilidade e essa habilidade vai ser muito demandada dele, tá? A gente pode até olhar para outras características e isso vale até um tópico extra, se a carreira em Y realmente é tão relevante assim como muitos lugares falam, né? Eles gostam de exemplificar. Eu particularmente acredito que existem diferenças? Sim, existem, mas elas são pequenas comparada com tudo que você precisa desenvolver em ambas para conseguir continuar crescendo e performar. E a gente vai discutir isso em um outro momento. Mas agora, né, nesse processo, esse é o momento para que você desenvolva melhor essa habilidade. Porque qualquer um que seja o caminho, qualquer um dos dois, né, dos caminhos que você siga, você vai precisar continuar se comunicando e cada vez mais efetivamente, cada vez menos repetidamente, cada vez mais assertivamente, tá? Cada vez frases menores para entregar mais informação. Então, aproveite para desenvolver bastante essas habilidades, tá? E se você tiver alguma dúvida, se você tiver dificuldade principalmente, ou achar que isso não é para você, eu estou aqui para convidar para você poder conhecer um pouquinho do treinamento, manda uma mensagem, a gente bate um papo, tem os treinamentos, tem a mentoria voltada para a liderança, os treinamentos para desenvolver as habilidades que vão te levar à liderança, mas é o caminho. Ali eu ensino muita coisa, eu passo sobre várias técnicas, a gente trata muitos exercícios para que você desenvolva essa habilidade, para pelo menos você olhe para as atividades, até para você olhar para as atividades do dia a dia de uma outra forma e tirar proveito do que você já tem que fazer invariavelmente. Você já vai ter que fazer muita documentação. Como que você trabalha essa documentação para que ela seja melhor, mais efetiva e faça com que você desenvolva melhor essa habilidade? A gente trata isso, eu trato isso nos treinamentos, eu trato isso na mentoria, tá? Então, eu queria deixar já o convite para você. Eu acho que a gente aqui amarra a maior parte do que é comunicação, como que a gente vai tratar, ou como que ela influencia, como ela, qual é o peso que ela tem dentro da carreira de desenvolvimento.
ela não é de forma alguma algo simples, ela não é algo não importante, tá? A gente se comunica o tempo inteiro, a gente troca informação o tempo inteiro. Você precisa ter essas habilidades bem desenvolvidas, independente de qual caminho que você vai seguir. E muitas vezes a gente negligencia. Então, seja por preguiça, seja por qualquer outro motivo. Mas eu acho que é importante trazer isso à tona. É um pilar, tá? Principalmente para a liderança, mas é um pilar no geral para a posição de desenvolvimento. Como eu falei, a primeira atividade sua é se comunicar com a máquina, então você já tem que desenvolver comunicação. E, bom, eu acho que isso amarra os maiores tópicos e a gente se vê no próximo episódio.